O vídeo que você clicou já vai começar, mas antes, deixe seu like, compartilhe e se inscreva no canal. TV Flórida, a sua TV brasileira nos Estados Unidos. Por isso eu quero te dizer que logo essa primeira notícia que foi comentada sobre o jovem aqui nos Estados Unidos que está sendo indicado, ainda não temos a confirmação oficial, me parece, pelo menos até poucos minutos atrás, mas o New York Post já fez uma publicação dizendo que o pai de um jovem de 22 anos teve a decisão dificílimo, eu imagino, para um pai, mas correta, de procurar as autoridades e dizer que o seu filho é essa pessoa que estão procurando, corresponde às descrições, às imagens que já foram divulgadas. O nome desse jovem, segundo o New York Post, é Tyler Robinson, de apenas 22 anos, e que a própria família, o pai, já teria informado as autoridades. Ainda não sabemos, vamos aguardar, mas existe grande possibilidade desse jovem ter sido identificado. Inicialmente apareceu um senhor idoso que foi preso logo nos primeiros minutos ali, mas não era o atirador. Agora já tem bastante material, inclusive as autoridades disseram que desde aquele atentado na maratona, acho que Boston, né, a maratona, que autoridades não recebiam tanto material de pessoas que voluntariamente estão entregando imagens, câmeras de residências, câmeras de outros prédios, informações, e que eles estão processando tudo isso. Então, nas próximas horas, eu imagino, a gente deve ter uma confirmação oficial. Mas existe uma conexão desse fato aqui, Pitoli, e logo de manhã cedo eu te mandei uma mensagem dizendo o seguinte: nós não temos o direito de desistir. E eu acredito assim, até porque essa situação que nós estamos passando aqui nos Estados Unidos, da morte de um dos principais ativistas, mas eu vou além, eu acho que talvez seja uma das grandes lideranças da juventude e que ensejou um engajamento de jovens na campanha do presidente Trump sem precedentes, até para um candidato republicano nas últimas décadas. E por que ele, e não somente ele, eu me lembro da Candace Owens também, do trabalho que ela fez junto às comunidades negras, de jovens negros, né? Ela, inclusive, escreveu um livro, eu tenho até esse livro aqui, o Blackout, mas querendo dizer que a comunidade negra pode sair daquela formatação que foi criada, e ela mostra e leva as pessoas a refletir, e essa também era a situação que a gente via, que eu acho que a gente pode dizer que é uma referência mundial, não só aqui dos Estados Unidos, da morte do Kirk e o que isso tem ocasionado. Uma das coisas que me chamaram a atenção, Pitoli, que eu acho que no Brasil a gente em algum momento terá que encarar essa situação guardadas as proporções, é que há uma quantidade gigantesca de democratas convictos, eleitores democratas convictos, que estão se manifestando nas redes sociais, abandonando a filiação do Partido Democrata. Alguns, inclusive, não fazendo aquela transição natural que existe aqui de você deixar de ser ou do republicano e democrata e passar a ser independente, né? Aqui você se identifica e passa, inclusive, a participar das prévias, né? Das primárias. Tem todo um sistema bipartidário, podemos dizer assim, mas existe a possibilidade de você ser independente até de outro partido. Mas muitas pessoas hoje já se manifestando. Eu vi um testemunho que me marcou muito ontem à noite, de um americano de origem asiática dizendo que sempre votou com os democratas, colocou dinheiro no Partido Democrata, chegou a ter uma foto dele com Barack Obama, disse que tirou um filho da escola, porque a escola tinha um professor ali que era republicano, tamanho o engajamento ideológico dele. E ele disse: ontem eu mudei a minha filiação para o Partido Republicano, e obviamente isso em decorrência desse ato de violência com alguém que professava a fé cristã, ia para os campos universitários debater
e essa era a grande dificuldade dos grupos de esquerda aqui nos Estados Unidos, porque são muito avessos, né, ao debate franco, ao diálogo, né, a ter o contato, e a gente vê que isso, de certa maneira, acontece no Brasil. O Chiquini, essa semana, foi proferir uma palestra, teve uma reação muito similar. A gente tem visto isso acontecer em várias universidades no Brasil, imitando essa impossibilidade do debate justamente no ambiente que deveria privilegiar o debate. Então eu faço essa introdução para te dizer que existem pontos de tangências importantes. Eu te confesso que na minha vida, eu acho que quem nos ouve pode confirmar, nunca presenciei um engajamento de um presidente dos Estados Unidos e de um secretário de Estado com os temas brasileiros, como a gente tem visto atualmente. Eu nunca vi autoridade, vários deputados, senadores, não só o chefe do Departamento de Estado, mas também a chefe do Departamento de Justiça, várias autoridades do governo, assessores e o próprio presidente da República dos Estados Unidos, todos se manifestaram em relação a essa semana, a esse julgamento, na minha avaliação, um julgamento farsesco que ficará marcado para a história do nosso país. Com certeza, muitas coisas ainda virão à frente, mas esse julgamento ficará marcado como uma das páginas lamentáveis, tristes da nossa história, Pitoli. Coronel, muito me impressiona e agradeço o senhor ter tratado do ponto do Charlie Kirk pelo seguinte motivo, né? A gente tem aqui no Brasil, recebi há pouco, por exemplo, a manifestação de um médico esquerdista, né? Enfim, nitidamente posicionado à esquerda, elogiando a precisão do tiro. Veja, nós estamos. Eu fiz a distinção que é um médico, um profissional da medicina, para dizer que não é qualquer um ignorante. Estou tratando de alguém que estudou, é um médico hoje, e se posicionou aplaudindo a pontaria, né, onde acertou o tiro esse cidadão agora apontado como o autor do disparo. Nós acompanhamos também, ao longo dos últimos dias, desde a quarta-feira do anúncio do atentado contra o Charlie Kirk, muitas manifestações daqueles que aplaudiram a morte de um pai, de um esposo, 31 anos, enfim, enquanto ele trabalhava, enquanto ele defendia aquilo que ele entendia ser correto. Nós temos a questão que o senhor abordou do Chiquini, nós temos a questão do Nicolas, que foi ameaçado por um estudante de biologia da Faculdade da Federal do Espírito Santo. Nós temos também ontem, enquanto o deputado Sóstenes dava uma entrevista, um carro que tentou avançar contra aqueles que estavam diante do condomínio do presidente Bolsonaro. O mundo está em ebulição, coronel. O mundo está em ebulição. A gente vê o que acontece na Europa hoje, tem a questão Polônia, tem a questão França, tem a questão... Enfim. E eu não estou encontrando uma saída para o arrefecimento disso. Os nervos estão à flor da pele. O senhor encontra uma alternativa para que a gente, de fato, venha a arrefecer? Ou, de fato, essa polarização? E não é só esquerda e direita, não, coronel. Eu vejo que vai muito além disso, né? Vira uma batalha espiritual, vai muito além. O senhor vê um caminho para a gente tentar encontrar paz? Eu procuro, Pitoli, eu confesso a você, nesse momento, ser coerente com os meus valores e não me deixar atrair por armadilhas. E o que eu chamo de armadilhas? Veja que aqui nos Estados Unidos, por exemplo, já foram divulgadas várias mensagens de líderes conservadores alertando para a manipulação, inclusive nas redes sociais, com participação, inclusive, de bots ou de robôs nas internets externos dos Estados Unidos, ou seja, vindo de outros países, querendo fomentar a violência, querendo fomentar justamente que aqueles valores que o Charles Kirk defendia fossem abandonados, porque ele, por diversas vezes, ele falava sobre a violência que advém justamente do pensamento de esquerda, do pensamento marxista, comunista. Ele chegou, poucas pessoas talvez no Brasil tenham acompanhado, mas ele fez uma palestra na Coreia do Sul há poucos dias. E nessa palestra na Coreia do Sul ele falou do papel exatamente não só da presença do cristianismo na Coreia do Sul, que foi uma mudança radical, até cultural, mas principalmente do papel dos Estados Unidos
que ajudou a Coreia do Sul a se levantar e se transformar num país democrático. E dos valores. Então, alguém que defendia isso, e eu tento ser coerente com isso, Pitoli. E digo para você, todos sabem, eu sou cristão, sou evangélico, todo o meu histórico de vida foi ligado à igreja presbiteriana, mas já ajudei igrejas batistas. Atualmente, inclusive, estou conectado aqui a uma comunidade metodista aqui, próximo onde eu moro, que é a mais próxima da minha casa, onde eu posso servir a comunidade. E eu digo para você o seguinte, eu tento não cair na armadilha. E que seria essa armadilha? É de nós chegarmos ao ponto de entendermos que a solução que é falada, muitos comparam com a questão do Nepal, e aí até confesso, falo para você uma curiosidade que pouca gente sabe, eu tive o privilégio de trabalhar com forças nepalenses lá no Haiti. E é interessante que nós, brasileiros, viu, Pitoli, a gente olhava as forças do Nepal com um certo preconceito, até cultural. E depois de estar com eles algumas vezes, eu consegui entender algumas questões. Por exemplo, você deve ter visto que o Narendra Modi apareceu naquela reunião de 15 dias atrás, que aconteceu na China, que antecedeu, inclusive, ali aquele desfile militar, que foi uma reunião ali da Ásia Central, e ele aparece de mãos dadas com o Putin, andando na direção do Xi Jinping, para que eles conversem, literalmente de mãos dadas, né? Muita gente achou estranho, e nós, brasileiros, também achávamos estranhos, porque os nepalenses, homens militares, eles andavam no campus durante a tarde de mãos dadas, e andando, conversando de mãos dadas. E nós, obviamente, né, dentro da nossa cultura, a gente já achava aquilo estranho, né, já remetíamos ali a um comportamento homossexual, né, dois homens de mãos dadas. Depois a gente foi entendendo que na cultura do Nepal, que muito da cultura indiana é parecida ali daquela região, lá os homens andam de mãos dadas. Você não anda, um homem e uma mulher de mão dada, não. É algo até que se olha assim com uma certa desconfiança lá no país. Mas dois homens de mãos dadas é o normal, o deslocamento conversando dessa forma. E aí a gente foi para a culinária, fomos entendendo, inclusive, várias questões do Nepal. Mas uma coisa eu te digo, Pitoli, é impressionante como eles eram pacíficos, eram pessoas cordatas, chegavam a ser exageradamente educadas. E quando você vê essas manifestações hoje no Nepal, em que a população, principalmente jovem, né, se rebela exatamente sobre a questão da censura, de você calar as redes sociais, e saem para esses atos, que posso dizer, atos extremos de desistência nas instituições, inclusive queimando casas de parlamentares, e a gente vê uma desistência. Eu acredito, Pitoli, que nós precisamos, no Brasil, não nos levar ou não nos deixar atrair por esses sentimentos e buscarmos as saídas institucionais. Se você chegou até aqui, é um bom sinal. Para assistir os vídeos completos, acesse nosso site ou baixe nosso aplicativo totalmente grátis.